Bom, gente, hoje a gente vai ver sobre a função x elevado a x. A gente vai começar com uma parte teórica aí sobre essa função, e é uma função que desde cedo eu sempre gostei muito de estudar, né? Então hoje a gente vai ver que se x elevado a x é um número primo, então x é um número transcendente. Bom, eu usei no título x elevado a x é igual a um primo, mas a gente vai fazer uma prova maior aí, né? Para todo o n natural. E a gente, para provar, vai precisar de alguns lemas aí, tá? O primeiro lema é só um lembrete, né? Toda fração ela pode ser simplificada até que nem o de cima nem o de baixo tenham fatores em comum. Por exemplo, aí, o 48 dividido por 36, a gente vai simplificando por 2 em cima e embaixo, por 2 de novo em cima e embaixo, por 3 de novo em cima e embaixo, e aí de 48 sobre 36 a gente vai ficar com 4 terços, e aí ela é uma fração irredutível. O que quer dizer irredutível? Quer dizer que a gente não pode mais dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Porque elas não têm mais fatores em comum. O lema 2 diz o seguinte: se B é um número natural e o B não é zero e nenhum, então o B é um primo vezes alguma coisa, né? Então, por exemplo, o 17 é primo. O 17 é 17 vezes 1, né? 17, então, é um primo vezes um outro número. 3.600 não é primo, mas 3.600 é 36 vezes 100, né? O 36 e o 100, nenhum dos dois é primo. O 36 é 6 vezes 6. O 6 não é primo, então ainda a gente não chegou aonde queria, né? Mas, então fica o seguinte: 3.600 é 6 vezes 6 vezes 100. E agora a gente chega no 6. O 6 é 3 vezes 2. Aí tanto o 3 quanto o 2 são primos. Então a gente pode ficar com o seguinte: 3.600 é 3 vezes 2 vezes 6 vezes 100. Juntando o 2 vezes 6 vezes 100, a gente chega a 1.200. E então agora a gente chegou em 3.600 é um primo vezes alguma coisa. Por quê? 3.600 é 3 vezes 1.200. Quer dizer, a gente vai fatorando e chega uma hora que chega um primo, tá? O lema 3 já é um pouquinho complicado, tá? Ele diz o seguinte: se P é um primo e é um fator de A elevado a N, então P é um fator de A. Para demonstrar isso daí, a gente vai precisar de um sublema, né? Nem sei se existe isso, mas que diz o seguinte: se P é primo e é um fator de K vezes T, então o P é um fator do K ou um fator do T ou um fator de ambos, tá? Esse teorema é realmente complicado para demonstrar se a gente não tem nenhuma iniciação em teoria dos números. E é o seguinte, dá para notar que esse teorema não vale se P não é primo, tá? Por exemplo, o 8 é um fator de 24, porque 8 vezes 3, 24. E o 8 não é um fator nem do 4 e nem do 6.
tá? Então vamos agora pro lema 3, vamos voltar nele, né? Nós vamos usar aqui aquele n, que é o expoente de A lá, igual a 3, tá? Mas ele vai servir também, só para facilitar o raciocínio, ele serve para qualquer n. Bom, se P é um fator de A ao cubo, então P é um fator de A ao quadrado vezes A primeira. Pelo sublema, ou P é um fator de A1, né? Ou P é um fator do A2. Se for um fator do A1, então já está demonstrado o teorema. É isso que a gente quer provar, que P é um fator de A1. Se for um fator de A ao quadrado, então, como A ao quadrado é A vezes A, pelo sublema, o P é um fator de A ou é um fator de A. E aí já não tem mais escapatória, né? Então, chegamos à conclusão que P é um fator de A, tá? E agora vamos uma definição. Se x elevado a x é igual a n, nós vamos dizer que o x é uma t-raiz de n ou uma raiz transcendente de n, e a gente vai escrever assim aí, ó, o raiz com índice t de n. Bom, então vamos agora ao teorema 1. Se n é um número natural, então a raiz transcendente de n ou é inteira ou irracional. Vamos supor por absurdo que a raiz transcendente de n fosse racional. Então, a raiz transcendente de n seria a sobre b com a e b inteiros e sem fatores em comum. Quer dizer, o a e o b não têm nenhum fator em comum. Isso é muito importante, né? Isso a gente viu lá no lema 1. Então, por definição, a raiz transcendente de n elevado à raiz transcendente de n, que seria igual a a sobre b elevado a a sobre b, teria que dar n por definição de raiz transcendente, né? Agora vamos elevar os dois membros a b. Então, a gente fica com a sobre b elevado a a, que vai cortar o b ali, né? É igual a n elevado a b. E daí a gente chega à conclusão que n elevado a b vezes b elevado a a é igual a elevado a a. Bom, como b está no denominador, o b não pode ser zero. Então, o b é igual a 1 ou b é igual a 1 primo vezes algum número. E isso a gente viu lá no lema 2. Se b é igual a 1, substituindo ali em n elevado a b, b elevado a igual a elevado a, a gente fica com n elevado a 1 vezes 1 elevado a é igual a elevado a. Nesse caso, então, o n é igual a elevado a a. Como o a é inteiro, então o a é a raiz transcendente de n. Então aí a gente já viu um caso, porque a gente disse lá em cima que a raiz transcendente de n, se n é natural, é inteira ou irracional. Aqui a gente está vendo que se o b for igual a 1, o a será inteiro. Agora, se o b for igual a pc, um primo vezes algum número, nós vamos ter o seguinte, substituindo ali n elevado a pc vezes pc elevado a a, isso daí é igual a n elevado a pc vezes p, que é primo elevado a a, vezes c elevado a a, é igual a elevado a a. Agora vejam o seguinte, os dois membros são números inteiros.
né? E o P é um fator do primeiro membro, é aquele P elevado a A que está aparecendo ali, né? Se ele é um fator do primeiro membro, ele também é um fator do segundo membro. Portanto, o P é um fator de A elevado a A. Então, pelo lema 3, o P é um fator de A. Como B é igual a PC, o P também é um fator de B. Então a gente tem que o P é um fator de A e que o P é um fator de B. Isso é um absurdo, porque a gente supôs lá em cima que A sobre B é irredutível, né? Portanto, não podem ter fatores em comum. Então, a raiz transcendente de n é irracional quando não é inteira, tá? Vamos ver agora o que é um número algébrico. Um número é algébrico se ele é raiz de uma equação polinomial com todos os coeficientes inteiros. Então, por exemplo, 4 é raiz de 2x menos 8 igual a 0. 2x menos 8 é uma equação polinomial de grau 1, né? E tem todos os coeficientes inteiros, o 2 e o 8 e o 0, né? Então, como 4 é raiz de uma equação polinomial com todos os coeficientes inteiros, então 4 é um número algébrico. 3 quartos é a raiz da equação 4x menos 3 igual a 0. 4x menos 3 também é uma equação polinomial com coeficientes inteiros, 4, 3 e 0. Então, 3 quartos é algébrico. 1 mais raiz de 2 é a raiz de x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. X ao quadrado menos 2x menos 1 é uma equação polinomial com todos os coeficientes inteiros. Então, 1 mais raiz de 2 é um número algébrico. Raiz cúbica de 7 menos 2 é algébrica porque é raiz de x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 1 igual a 0. Quer dizer, ele é um número algébrico porque é a raiz de um polinômio do terceiro grau, nesse caso aqui, né, com todos os coeficientes inteiros. Quando eu aprendi esse assunto aí, eu achei que todo número era algébrico, né, porque dá a impressão que vão ser todos. Só que não, né? Existem números que não são algébricos, que para demonstrar é um Deus nos acuda, né? Mas como π, o e, π ao cubo, e a sétima, e a quinta, π a 12ª, etc. São números que não são algébricos, tá? E o número, quando não é algébrico, ele é chamado de transcendente. Na verdade, lá na teoria de Cantor, né, dos infinitos, né, existem mais números transcendentes do que algébricos. Em 1900, um matemático famoso chamado Hilbert, ele propôs 23 problemas que deveriam os matemáticos resolver durante o século XX, né? Um deles, o oitavo, era a hipótese de Riemann. O outro, o sétimo problema, perguntava o que aconteceria se a gente tivesse alfa e beta algébricos e elevasse a alfa a beta, né? Em 1934, o matemático Gelfand respondeu essa questão. E teve um outro matemático também, Schneider, também respondeu essa questão, mas de maneira independente. Bom, gente, então vamos ao teorema de Gelfand-Schneider.
ele diz o seguinte: seja alfa algébrico, alfa diferente de zero e alfa diferente de 1, e seja beta algébrico mais irracional. Então, nessas condições, alfa elevado a beta dá um número transcendente. Exemplo, 2 elevado à raiz de 3 é um número transcendente, 3 elevado a 1 mais raiz cúbica de 7 é um número transcendente, 1 mais raiz quadrada de 7 elevado à raiz de 17 também é um número transcendente, porque satisfazem as condições do teorema de Gelfand. Dizem que para entender a demonstração desse teorema aí são necessários alguns anos de estudo, tá, gente? Deve ser bem difícil, né? Mas como a gente está com pressa, vamos direto ao teorema 2. Então vamos lá. Seja n pertencente aos naturais. Se a raiz transcendente de n não é inteira, ela é transcendente. De fato. Pelo teorema 1, a raiz transcendente de n, se ela não é inteira, ela é irracional. Então, suponhamos então por absurdo que a raiz transcendente de n seja algébrica. Tá? Por absurdo. Como a raiz transcendente de n é irracional, nós temos o seguinte: a raiz transcendente de n não é zero e não é 1. E sendo a raiz transcendente de n algébrica e irracional, essas condições satisfazem o teorema do Gelfand-Schneider, né? Portanto, a gente deveria ter o seguinte, que a raiz transcendente de n elevado à raiz transcendente de n tinha que dar um número transcendente. Mas não dá, ela dá o número n, que é inteiro, né? Então, isso é um absurdo. Então, a raiz transcendente de n é transcendente, realmente. Por isso até que eu dei esse nome aí para essa raiz. Tá bom? Então, gente, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.